Bom, essa minha infância foi muito interessante, né, pra mim. É, Nessa época, eu morava na Asa Sul, na 405 Sul, que é uma quadra residencial, né, que fica perto da L2. E tinha uma coisa muito curiosa também que eu gostava de fazer, que era sair pra frente, lá pra L2. Eu gostava de ir pra lá. Eu era pequena, né, mas... Nossa, é difícil gravar um vídeo no escuro, cara. É sério, porque tá tudo escuro. Aí o único ponto de luz que, que acontece é justamente o que eu tenho que olhar para. Meus olhos não aguentam mais. E, pois é, gravar assim. Nunca sei como que a imagem tá, se tá legal. Eu sempre me corto quando eu vou tentar me filmar no celular. Eu nem sei se eu tô filmando bem. Será que se eu Uma fizer coisa que eu assim? gostava de fazer também na L2 era sentar com um caderno e uma caneta na frente, perto de uma parada de ônibus. Eu não tinha coragem de ir até a parada de ônibus, eu tinha medo. Então eu ficava assim num bloco que desse para ver a parada de ônibus. Eu ficava sentada lá com o meu caderninho e a minha caneta e eu gostava de anotar os números dos ônibus que passavam. É. Só que assim, os números que eu anotava não eram aqueles números que ajudam as pessoas a saber para onde o ônibus vai. Não eram esses números que eu anotava. Eu anotava os números que ficam do lado de fora do ônibus, assim, é, no corpo deles, assim, no comprimento. Eu adorava anotar isso. E eu gostava de anotar o horário também. Eu olhava pro meu relógio. Eu tinha ganhado um relógio muito legal que trocava todos os tipos de acessórios do relógio. Ele ficava colorido do jeito que eu quisesse. Ele tinha 5 pulseiras coloridas e todos os apetrechos também. Eu podia usar toda transparente e era muito legal. E eu olhava nesse relógio a hora que o ônibus estava passando, aí eu anotava o número dele e a hora. Eu fazia isso, eu adorava fazer isso. Então, quando. Eu não fazia isso todos os dias, mas quando assim eu não tinha muita coisa que fazer, eu ia fazer isso, entendeu? Isso era sempre de tarde, na época, na hora que a empregada estava com os meus irmãos, então eu não tinha que cuidar deles. Então, eu tinha minha vida só pra mim. Fizer assim, olha assim, a luz não me atrapalha. Mas eu não sei o que eu tô pegando com a câmera. Se eu tô pegando, se eu tô. Olha, eu podia contar a minha vida, assim. Sempre falei, a minha vida é um filme. Tenho tanta coisa pra falar. Já vivi muito, sabe? Tenho 26 anos, mas a minha experiência de vida é bem rápida, bem intensa. Sempre fui uma garota muito intensa. Agora que eu tô assim mais light. Vamos ver como que ficou esse vídeo agora. Nossa, eu descia e ganhava o mundo. Eu olhava, ia para todas as quadras, procurava parquinhos diferentes, brinquedos diferentes, fazia amizade com pessoas diferentes. E eu gostava muito de conversar com velhinhos também. Então, às vezes eu ia no supermercado que tinha perto da minha, assim, umas 2 quadras da minha casa, super quadras, porque aqui em Brasília as quadras são enormes. Elas não são quadras como as pessoas conhecem. Então, é, eu ia para esses supermercados e ficava observando assim as pessoas saindo. Às vezes tinha umas velhinhas assim com sacolas. Aí eu sempre gostei muito de velhinhas e eu ia lá e falava com elas, né? Eu oferecia ajuda, perguntava se elas queriam que eu ajudasse as sacolas e tal. E elas sempre aceitavam. E eu levava as sacolas para elas. Nessa época eu tinha uns 8 anos, 9 talvez. E eu adorava fazer isso. Aí eu levava as compras até as casas delas. E elas eram super agradecidas e falavam e ficavam conversando comigo o tempo inteiro. E faziam mil perguntas pra mim. Aí elas me davam chá, biscoitos e balinhas, às vezes. Às vezes eu ganhava um iogurte também. Mas assim, o que era mais legal
era conhecer a casa delas. Porque a casa das velhinhas era tão bonita, sabe? Todas elas eram bem arrumadinhas. E elas gostavam de ficar me mostrando. E elas me mostravam as fotos também. Falavam dos filhos, dos netos. Ou então, elas falavam algumas outras coisas. Eu não lembro agora os assuntos. De que jeito que é melhor filmar? Assim, 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 assim. Assim parece bom. E aí? Pode ser assim. Mas é estranho ficar com a mão na cara. Ah, eu vou desligar a câmera. Eu saía, ia para as quadras de cima, ia para as quadras de baixo, ia. Nossa, eu ia para todo quanto é lado. Teve uma vez que eu comecei a acompanhar uma vizinha minha que fazia balé. A gente morava em 405 Sul e o balé dela era na quadra 108 Sul. A gente ia andando pra lá. Ela ia com a babá dela, empregada, sei lá, e eu ia junto. Às vezes a gente ia de bicicleta e era tão legal ir de bicicleta lá. Então, como eu aprendi a ir até a 108 sozinha, eu adorava fazer esse percurso às vezes. Eu pensava, eu quero ir lá na 108 e eu ia lá. Às vezes eu entrava lá dentro, mesmo quando a minha amiga não estava fazendo aula de balé, eu ia lá na academia Norma Lilia de balé, entrava lá e ficava lá assistindo as meninas fazendo balé. Eu achava muito legal. Outra coisa que eu gostava de fazer era ir no Espaço Cultural da 508 Sul. Lá tem uma gibiteca. Sempre teve, desde que eu conheci aquele lugar, sempre teve uma gibiteca. Eu adorava ir pra lá e ficar lendo os gibis. Outra coisa que eu gostava de fazer era pegar frutas. Tem vários lugares que tem árvores com frutas. Então eu pegava manga, pegava goiaba, siriguela, pitanga. Siriguela não. Não, siriguela não. Pitanga, manga. Outra coisa que eu achava uma aventura e era tão legal fazer. Todas essas coisas que eu fazia era sozinha. Era eu sozinha. Então, uma outra coisa que eu achava muito legal fazer era juntar moedas e ir na padaria. Nossa, eu adorava ir na padaria sozinha. Eu ia lá e me sentia o máximo, porque eu podia escolher o que eu quisesse, eu comprava, eu pagava e saía de lá. E tipo, eu achava ótimo, porque eles ficavam olhando pra mim, eu só ficava imaginando, eles sabem que eu sou criança, mas eles pensam que eu já sou grande e tal. Eu tinha umas viagens assim. Sempre achava que eu era adulta. Eu sempre achei que eu fosse adulta. Sempre. Eu só achava que eu era baixinha. Assim, eu sabia desse conceito de criança, mas eu não entendia direito. Eu olhava para os adultos e pensava que eles só eram altos. Mas eu era como eles, entendeu? Eu não conseguia ver tanta diferença assim.